Muito boa noite! Estamos aqui com mais uma live da Nutrisoma Cursos e hoje a gente tem um super convidado especial. Aos poucos o pessoal vai chegando e a gente vai falar sobre suplementação nos casos de ansiedade, compulsão alimentar e emagrecimento. A gente sabe que nesse momento a maioria das nutricionistas foram extremamente solicitadas para resolver essas questões, né? Que a maioria dos pacientes, das pessoas em quarentena, começaram a apresentar queixas de ganho de peso, de ansiedade e de, né, problemas relacionados com o comer. E aí a gente fica na dúvida, né? Tantas dúvidas de suplementação, que a ideia é trazer esse nosso convidado, que é o Jerônimo Martins, que vai falar. Ele é farmacêutico, doutorando, e ele é um parceiro da Nutrisoma, ele ajuda muito o pessoal da equipe, ele é organizador de muitos eventos científicos também, pela Belacqua. Justamente tem o objetivo de informar os nutricionistas com bastante conhecimento, com muita ciência. E a ideia hoje é trazer ele para responder às nossas dúvidas, esclarecer os nossos questionamentos, para a gente não ter mais nenhuma dúvida sobre esse assunto. Vamos ver se o Gerano já chegou. Vocês podem vir entrando. Bem-vinda, Thaís. Bem-vinda, Roseli, desculpa. Ismael. Olha a Nutri Fernanda Vaz. Bem-vindo. Eu não vi ainda o Jerônimo, mas eu falei com ele pelo WhatsApp. Ah, chegou. Ele tá atento aqui. Tá entrando. Estamos ligados? Oi, Jerônimo. Tudo Olá, boa bem? noite. Tudo bem? Tudo. Ficamos Opa, aqui felizes estamos. que tu aceitou o nosso convite. Mas eu mais feliz ainda com o convite, né, de poder participar e estar junto com vocês como sempre, que eu acho que para nós é muito legal. Eu gosto muito de poder participar e estar contribuindo, né? Que legal. A Belacqua tem esse cuidado já, né, Jerônimo? A gente sabe que vocês estão sempre muito próximos dos nutricionistas, sempre tentando levar bastante informação, bastante resoluções de dúvidas que frequentemente vêm aparecendo, né? E a pergunta que primeiro eu queria que tu falasse um pouquinho do teu currículo, né, do teu conhecimento, porque eu não te apresentei tão bem. Falei, né, do teu conhecimento e da Belacqua. Mas fala um pouquinho do quanto tu estudou, por que eu te chamei? Conta pra nós. Então, até te falar, né, Carol, obrigado, te agradecer de novo, né, o convite, de poder estar participando aqui contigo, de trocar essa ideia de um assunto que, nesse momento, é o mais importante de todos, né, que é o controle dessa ansiedade, dessa compulsão, né. Acho que me apresentou, falou bastante, super bem de mim, que eu achei até bem bonito. Então, talvez eu não saiba falar tão bem quanto tu falou de mim. Mas, assim, sou farmacêutico, já formado há 12 anos, se eu não me errei os cálculos, 13 anos, desculpa. A gente tem um mestrado já em farmacologia e bioquímica molecular e agora finalizando o doutorado em farmacologia e bioquímica molecular. E trabalhando agora no doutorado, um pouquinho também com essa questão de ganho de massa muscular e um pouquinho também relacionado com emagrecimento, muito mais na parte de envelhecimento, né? Mas que tem um pouco de correlação com o que a gente vai falar e um pouquinho com tudo isso que a gente trabalha. E na Belacqua ali, a gente está já há alguns anos já também, fechando a Belacqua em si, fechando 16 anos agora. Então, a gente, nos últimos 6 anos, começou a trabalhar muito essa questão dessa parceria com os nutricionistas, porque a gente entende que é uma área fundamental para a saúde, para evitar o uso do medicamento, que é o que eu particularmente sou bem contra, né? Se a gente puder evitar o uso do medicamento pelo quanto tanto que ele tem de efeitos adversos, melhor. Então, a nossa ideia como farmacêutico não é realmente o estímulo disso, né? A gente ir pelo lado contrário, mostrar os perigos e os riscos que tem quando a gente faz o uso de medicações e outras coisas a mais, além de, principalmente quando não está orientado, não está adequadamente
assim, conduzido, né? Mas Sem essa dúvida. ideia aí foi aí que a gente chegou nesse caminho aí de trazer essa informação para os nutricionistas, trazer informação para as pessoas que estão em procura de conhecimento também, né? Às vezes não é só nutricionista, às vezes é realmente algum interessado em aprender e conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. Então a gente está, lógico, instruindo os prescritores, né, para saber como trabalhar, mas com os interessados com conhecimentos gerais, né? Eu falo nutricionista porque o nosso público é basicamente É, nutricionista, né? sim, E sim. a primeira pergunta que eu quero te fazer é os erros mais comuns. A gente sempre fica na dúvida, porque é muita questão técnica que a gente tem que se lembrar, né? O nome do fitoterápico, do nutracêutico, do nutriente, a gente tem que entender onde é que vai ter que colocar, a gente tem que colocar o nome do paciente, não tem que colocar, tem que carimbar. Conta um pouquinho para nós quais são os erros mais comuns, as dúvidas maiores, porque o que deve aparecer de prescrição mais ou menos ali, que vocês têm que ligar de volta, perguntar que é né, que vocês estavam querendo dizer né, nessa prescrição, porque às vezes realmente a gente está com o paciente na frente, a gente tem outras coisas para pensar e ainda toda né, a estratégia nutricional, a estratégia fitoterápica ou da suplementação, enfim, e escrever direitinho de um jeito que realmente seja bem entendido e que vá fazer esse benefício que a gente está propondo para o paciente, né? Então, tenta dar um por cima assim para nós quais são os erros mais comuns e o que a gente tem que fazer para melhorar isso. É, tentar dar uma pincelada em algumas coisas. Na verdade, a gente São tem uma muitas. variedade grande de situações que acabam acontecendo, né? Ah, assim, uma das coisas que é o mais normal, assim, e a gente sabe a ideia da gente ser parceiro é muito disso, assim, porque a gente sabe do quanto no momento ali de estar na frente do paciente é complicado lembrar de tudo que a gente tem que trabalhar, tudo que tem para trabalhar em determinada situação, todos os nomes de ativos que a gente tem lá vitaminas, tem minerais, tem fitoterápicos com nomes que são extremamente difíceis de se lembrar do nome, porque é um nome científico, às vezes, e dois nomes ainda, uma forma, às vezes tem Y, tem H misturado no meio de letras convencionais, que no nosso alfabeto não é normalmente utilizado, então dificulta ainda mais a lembrança de como prescrever esses ativos, né? Então, assim, e fora que a gente tem uma gama muito grande de ativos para trabalhar nesse sentido, tanto de vitaminas e minerais, quanto dos fitoterápicos. Então, assim, o que a gente vê muito frequente é a questão da unidade, né? A unidade de medida, quando é miligrama, quando é micrograma, quando é grama, e isso é uma das coisas que, assim, é mais frequente, mas aí, como a gente já mais ou menos tem o conhecimento da dose que vai ser utilizada, às vezes a gente acaba nem fazendo contato porque a gente Já sabe que sabe. tinha a intenção. Então, a gente já tem um conhecimento, sabe? Olha, não era 100 gramas que era a ideia de prescrever, era 100 miligramas, ou Nem não cabe era... na cápsula. Então, tem umas coisas meio lógicas, né? Às vezes, por exemplo, um picolinato e cromo, às vezes vai lá, 200 miligramas. Não é a dose, normalmente é 200 microgramas que se trabalha. Então, assim, tem coisas mais fáceis de a gente perceber e já fazer a correção no momento de chegada da receita, né? Tem outras que às vezes são um pouquinho mais complexas, que demora para a gente pegar, assim, e são coisas que a comunicação entre a farmácia e o prescritor é extremamente importante. Em vez que é prescrito uma tintura, que a gente não trabalha, que aí é uma questão, porque a gente tem diversas formas de trabalhar, né? Tanto pode ser em cápsula, pode ser em tintura, a gente pode trabalhar em pó mesmo, diretamente para ser consumido, a gente pode fazer, veicular uma vitamina mineral meio oleoso ou meio aquoso, para que o paciente possa fazer o uso. Tem um tipo de cápsula que a gente vai utilizar, tem uma gama grande de informações. E algumas vezes essa comunicação ela não fica muito clara e a gente precisa realmente fazer o alinhamento com o prescritor. Então, o que a gente sempre comenta e quando a gente sempre aconselha um nutricionista para poder fazer uma prescrição bem adequada, é já direcionar. Eu quero em cápsula, saber qual é o tipo de cápsula que quer utilizar, de repente se é uma cápsula gastroresistente, que em algumas situações precisa, se é uma cápsula vegetal, que de repente a gente está trabalhando com um paciente vegano, vegetariano, então não quer trabalhar com as cápsulas convencionais, que tem alguma gelatina ali animal. Deixar claro quando for em pó, ali como é que vai ser utilizado esse produto, se vai ser uma colher, se precisa dispensar um scoop, com a medida certinha, então, ou vai ser em sachê direto para o paciente fazer o uso. Essas são algumas das questões que a gente acaba tendo, assim.
Fora aqueles ativos que surgem novos, né? Tem alguns ativos que a gente, às vezes, surge um artigo novo, alguma empresa começou a trabalhar, e a gente é prescrito lá o produto e a gente tem que ir atrás para conhecer exatamente essa novidade, que às vezes surgiu só no artigo, o artigo nem tem para ser comercializado ainda, né? Então, e a gente Aí tem mais que ou menos vai tentando. conversar com o nutricionista, tentar, né, achar um meio Exatamente. de. E vocês são muito éticos, isso é legal de trabalhar com uma farmácia ética, porque justamente isso, quando acontece essa questão de a gente querer um determinado medicamento e aí não ter, aí né, entrar em contato, acho que é a melhor forma assim da gente, né, conseguir saber que o paciente realmente vai estar usando algo semelhante. Às vezes a gente não sabe também, e aí a farmácia está nos orientando, né, dessa forma, tendo um relacionamento mais de perto, assim, acho que super ajuda também. Então, isso é legal, né, para a gente saber que por isso que às vezes a gente não pode totalmente encaminhar para uma farmácia só, mas às vezes a gente fica seguro, né, de saber que o paciente está indo na farmácia que a gente confia, que a gente sabe, principalmente por questões de cuidado mesmo, enfim. Bom, a gente está em quarentena ainda, né? E Isolados, né? pelo menos nós nutricionistas, a gente teve muitos pacientes reclamando de ansiedade, de compulsão alimentar. Às vezes nem é compulsão alimentar, mas eles já estão dando o nome de compulsão alimentar, porque estão em casa, estão em tédio, estão comendo mais, estão beliscando, enfim. E a gente também está fazendo a divulgação do nosso curso de nutrição comportamental, que vai ser em setembro. Então, a gente achou super produtivo te convidar para falar sobre essa suplementação, que vai entrar, né, dentro de um conteúdo que a gente vai abordar no nosso curso de dia 25 de setembro, e também que todos os nutricionistas querem saber, porque, né, os pacientes realmente estão precisando, estão nos pedindo, estão falando muito disso, de ansiedade, de compulsão. O que tem de novidade, de não novidade? Vamos falar primeiro de ansiedade, porque eu acho que é o principal. Teve muita gente com crise de ansiedade, mas que não tinha nenhum histórico, não tinha nada assim né, que não usava medicação em relação a isso, e se viu de frente, né, desse problema e está estressado, está comendo mais e se vê mais ansioso. O que o nutricionista pode ajudar através de uma suplementação? A gente sabe que tem nutriente, tem nutracêutico, tem fitoterápico, tem um monte de coisa, né? E aí, às vezes, a gente fica assim, tá, mas o que eu vou fazer com essa, né? Vou dar. O que é mais importante? Ah, arrumo o intestino, triptofano, neurotransmissor, é muita informação. E eu queria a tua sugestão, assim, o que tu imagina, assim, que pode ser legal, que tu vê que as nutricionistas estão dizendo que estão tendo resultados, estão tendo respostas bacanas, e porque a gente sabe que tem muita coisa, né? Mas o que tu acha muito relevante, assim, trazer nesse momento de ansiedade generalizada para o pessoal? É um momento bem complicado mesmo, né? Porque mesmo nós, né, que a gente conhece um pouquinho sobre como funciona a questão de ansiedade, conhece sobre suplementação, conhece sobre várias coisas, a gente fica ansioso também e fica com dificuldade, às vezes, de controlar essa ansiedade. Existe muito de cunho psicológico envolvido também, né, de não saber o futuro. Mas claro que a gente vai falar de suplementação em si, mas o nutricionista acaba se deparando com essa questão psicológica muito frequentemente. Então, por isso que eu acho muito bacana a questão do curso em si estar falando sobre isso. Porque é comportamento muitas vezes e não é necessariamente só uma suplementação que vai resolver. Então, a ideia de suplementar é tentar, em algum momento, pincelar ou ajustar alguma coisa que desalinhou ali junto com o paciente. É mais complicado, às vezes, por vídeo, fazer essa revisão e esse entendimento das deficiências do paciente, né? De entender exatamente uma alteração hormonal, de entender qual que é o tipo de alimentação que, de repente, está sendo um gatilho para uma alteração, para essa ansiedade. De repente, o paciente começou a fazer mais consumo de café, mas não está gastando aquela energia que o café está sendo consumido. Então, existe uma série de detalhes que são importantes quando a gente fala de uma suplementação que tem que estar sendo lembrados, né? Porque são fatores que vão determinar qual que é a estratégia que nós vamos utilizar. Como tu comentou, a gente tem lá as vitaminas, minerais para utilizar. Então, eu acho que assim, o primeiro de tudo, quando a gente pensa na ansiedade, ela é um gatilho de uma
muitas vezes de uma alteração intestinal, né? A gente tem um problema da nossa microbiota, a gente altera lá a absorção de diversos nutrientes, então a gente faz com que essa falta de absorção de alguns nutrientes importantes, como o triptofano, que está na alimentação de maneira convencional, faz com que a gente acabe aumentando a ansiedade, só por não absorver ou por, de repente, não ter aqueles minerais que a gente precisava. Então, claro, primeiro começa com a estratégia do nutricionista, que é a fundamental de ajustar e equilibrar essa dieta, essa alimentação, que eu acho que é a primeira parte de fazer com que o paciente entenda a importância do alimento dentro desse controle da ansiedade. O suplemento vai entrar, o nutracêutico, o fitoterápico, ele vai entrar como vamos dizer assim, uma cerejinha do bolo lá, porque existe todo um outro contexto que eu acho que ele tem que ser entendido pelo paciente para que esse suplemento realmente funcione e entre no lugar certo. E aí, quando a gente fala de probióticos, que é essa primeira questão, ele vai ajudar muito nesse início, principalmente, né? Que é onde já tem, de repente, uma alteração dessa microbiota, e a gente precisa fazer um ajuste para que melhore essa absorção dos nutrientes, né? Então, a gente começa a melhorar, de repente, a absorção da vitamina B12, do ácido fólico, começa a melhorar a vitamina B6, que são extremamente importantes nesse processo de ansiedade. E quando estão reduzidos, normalmente a gente percebe que tem esse gatilho de prejuízo na produção, por exemplo, de serotonina, que é o principal, na verdade, nesse processo, né? Então, assim, esse eu diria que é o primeiro passo. A gente começar a falar de alguma coisa, a gente tem que olhar para o intestino, né? Eu acho que eu não sou um grande conhecedor de intestino, mas dentro de suplementação, o que a gente entende de probiótico é que ele é fundamental nesse controle, nesse manejo de ansiedade. Então, o controle dele. Para poder absorver essa suplementação, né, nutricional, enfim, que vem depois desse ajuste. Perfeito. Exatamente. Porque daí a gente dentro começa... Dentro dessa linha de probiótico, Jerônimo, o que tu fala, que tu tá vendo, assim, que tá saindo muito? Porque a gente vê que tem biomamps, tem muita coisa nova, assim, que já nem é mais tão novo, mas que sai um pouco dessa linha só do probiótico especificamente e do pré-biótico. Quando a gente fala dos probióticos e que tem diversos entrando, acho que a gente está com em torno de 10 a 20, agora eu já não lembro exatamente o número, não vou nem chutar, tá? Mas é uma média grande aí de probióticos que tem, né? Então, de lactobacilos, de bifidobactérias e entre outros, né? Streptococcus, a gente tem algumas coisas nesse sentido. Tem os biomamps entrando, que são partes de probióticos que são utilizados. Mas a gente tem muito desses... os biomamps, normalmente, quando a gente acaba utilizando, a gente direciona muito mais para a questão de imunidade, né? De melhora de respostas imunitárias para o nosso organismo. E quando a gente fala dos probióticos, a gente pode utilizar pontualmente um probiótico ou a gente pode utilizar o blend de probióticos, né? Que a gente vai com compostos, às vezes, que são mais práticos para prescrição. E eu acho que essa seria a vantagem de pegar, por exemplo, um blend diferente lá de probiótico. Que a gente consegue, em vez de ficar descrevendo um a um dos itens em quantidades específicas e variando, a gente vai lá e utiliza o blend. A desvantagem é que eu não consigo manejar paciente a paciente esse blend de probióticos. Eu não consigo entender, de repente, a quantidade que eu vou utilizar. Por exemplo, funcionou um raminosus para esse paciente, funcionou um lactobacillus lactis, de repente, para o paciente. Então, assim... esse manejo ele vai variando conforme o tempo. Existem alguns probióticos que funcionam mais para algumas pessoas, e o funcionam mais é que o paciente ele percebe o nível de absorção de nutrientes. Ele percebe ao longo do tempo. Claro que não vai ser no primeiro dia que ele tomar, durante um mês depois que ele tomar, ele percebe que tem uma alteração dessa microbiota. Ele sente melhor o fluxo intestinal, ele sente melhor a questão de gases, inclusive. Então, assim... esses probióticos provavelmente vão estar ajudando ele a melhorar essa absorção. E essas que são mais favoráveis para a flora intestinal desse paciente. O que a gente vê de mais interessante, mais novo, que é o que tu comentou, né? É esses blends que estão surgindo, né? Que eu acho que esses blends são legais pela facilidade e praticidade de trabalhar com eles. Tá? E aí, entre os blends, a gente tem alguns deles... o Intense, que é um blend que, de repente, que é interessante se trabalhar no início de uma terapia para regular aqueles pacientes que estão extremamente alterados a flora intestinal. Então, que a gente precisa realmente fazer um ajuste rápido dessa flora intestinal. Então, a gente começaria a trabalhar com esse Intense, ele tem uma dose extremamente alta de probióticos,
que faz com que a ação dele seja rápida. Se utiliza ele durante um mês e, posteriormente, pode-se trabalhar com outras cepas, outras blends de probióticos também, que tem uma quantidade um pouquinho menor, e aí pode ir fazendo a regulação ao longo do tempo. Porque a ideia, né, Carol, é a gente dar o start, fazer com que depois disso, ao longo do tempo, tu não seja dependente desses suplementos, né? Eles sejam parte, de repente, de uma dieta, uma estratégia, mas que não sejam uma regra ao longo do tempo. Que a alimentação seja o ajuste final, né? De fazer lá o encaminhamento. Ah, legal, ajustamos, saiu lá, então, de repente, uma desbiose, saiu algum problema que tinha de absorção de nutrientes, ajustamos a alimentação. Bom, o resto agora é só seguir com o barco, né? Não dá para ficar dependente dessa suplementação. Claro que ela é importante, ela vai ser pontualmente interessante, mas ela não pode ser limitante para o trabalho pro andamento da terapia, né? A última pergunta sobre lactobacilos, eu não sei se tu vai concordar comigo, mas há alguns anos atrás a gente ainda não tinha tanta certeza, eu falo por mim, tá? Do quanto realmente o lactobacillus faz a diferença na vida dos nossos pacientes. Por que mudou isso para nós? Por que essa nossa percepção mudou? Será que os estudos melhoraram? A gente realmente foi mais fiel às tentativas de tratamento? Ou mudou o tipo de lactobacilos? O que em 10 anos para cá mudou? Porque eu falo por mim, assim, eu já tinha tentado, eu não sei se também todo o cuidado das farmácias, hoje as farmácias que nos visitam são, né, confiáveis, a gente realmente vê a diferença do paciente tendo melhorias, tendo absorção melhor, tudo, esses sintomas, desbiose, enfim. Por que de uns 10 anos para cá a gente realmente começou a se dar conta do quão diferente essa suplementação de lactobacilos faz efeito? A primeira questão, assim, que eu acho que foi um dos fatores que mudou muito a qualidade do tipo de trabalho e do tipo de resultado, que é a qualidade do probiótico, do lactobacilo, que nem tu comentou. A gente tinha antigamente um probiótico que ele não era liofilizado, ou seja, ele tinha lá uma quantidade de umidade que fazia com que ele obrigasse a ser colocado em geladeira. Se ele em algum momento fosse manuseado de maneira inadequada, ele perdia atividade muito rápido. Então, a gente trabalhava com 1 bilhão, quando chegava, de repente, no paciente, para uso, ele estava com 500 milhões de unidades formadoras de colônia para o paciente. Então, o que a gente pensava e planejava, o paciente estava bem abaixo. E aí, com esse põe e tira da geladeira, provavelmente lá no final da terapia, a quantidade de atividade desses probióticos era muito menor. Então, se de repente um descuidado, ficou mais tempo fora. Então, isso assim, certamente é uma das questões que foi determinante para os resultados que a gente enxerga hoje, né? A segunda questão, que é também fundamental, é o aumento do número de pesquisas nesse sentido. É claro que 10 anos para trás sabia que era importante, mas se tinha muito medo de trabalhar com isso. Porque o que se via muito é assim, tá, é legal, mas e aí? E se eu botar lá, de repente, 10 bilhões dentro do paciente, 100 bilhões dentro do paciente, será que eu não vou causar um problema nele? Será que eu não vou causar uma doença de que estou enchendo de bactéria dentro desse paciente? Então, assim, tinha um receio muito grande porque o número de pesquisas não eram tão grandes assim. E ao longo do tempo é que se foi criando realmente mais pesquisas, se foi direcionando, aumentando a qualidade da matéria-prima utilizada, e aí se mudou realmente o tipo de resultado que a gente tem, né, para o paciente. A gente percebe mais o que está acontecendo. Mas assim, nem se compara mais. E a gente via profissionais muito qualificados, assim, mais antigos que a gente, muito mais estudiosos, e em congresso meio assim, inseguros, aí isso nos causava muita insegurança também. E hoje a gente não vive mais, né? É possível não trabalhar com lactobacilos, probióticos, enfim, então faz muita diferença. Maravilha. A primeira prescrição, né? Vamos dizer assim, vai prescrever alguma coisa, probiótico tá lá. Né? Tá é básico. Depois a gente vê o que mais, né? Mas é básico. E falando de ansiedade, a gente... e falando também do nosso curso de comportamento alimentar, de nutrição comportamental, tem pacientes com muita ansiedade, tem pacientes que referem muito compulsão alimentar. Eu já sou nutricionista comportamental há alguns anos e tenho pacientes que, não só agora na quarentena, mas vem mostrando, né, já chegou no consultório
com caso de ou transtorno alimentar, compulsão alimentar, ou então, né, essa questão de problema de comportamento alimentar. Então, quando ele já vem com essa indicação, normalmente vem ou do psiquiatra ou do psicólogo, ele já vem também com uma medicação. Então, às vezes a gente quer, né, por ser nutricionista, por ter feito todo esse estudo sobre os suplementos e tal, só que às vezes a gente fica com dúvidas, e eu acho que isso é bem importante, porque é um paciente que já tem todas essas questões, né, psicológicas, emocionais, é um paciente que já tem uma medicação que foi prescrita pelo psiquiatra. Quando que eu posso me sentir segura para estar prescrevendo algum tipo de suplementação, de um triptofano, ou de alguma... Enfim, porque eu não quero, de hipótese alguma, prejudicar. Vai ter ou não vai ter uma interação medicamentosa? Será que eu não vou estar causando sei lá, um aumento de serotonina? Não sei, né? Até que ponto eu vou estar segura de estar... Porque a gente fala assim, porque fitoterápico é natural, é tranquilo, mas é natural, né? Para quem? Existe esse risco, né? Vamos pensar como é que a gente vai ajudar esse pessoal que já tem uma prescrição de uma medicação para depressão, para ansiedade, enfim. Exato. Então, eu acho que esse é um ponto que é fundamental, assim, que é até uma das grandes dificuldades, é uma das coisas que eu sempre comento que eu sou mais procurado, porque eu sempre comento, é uma das coisas que fortalece esse elo de equipe, né, do nutricionista, farmacêutico, porque que faz essa importância, né, de ter essa relação para entender qual que é o tipo de medicamento que foi prescrito, para entender qual que é o mecanismo de ação desse medicamento e o que eu quero trabalhar. Então, assim, é um paciente que já vem, provavelmente, com uma medicação, um paciente ansioso por origem, de outros tempos, provavelmente ele já faz o uso. E às vezes ele não menciona no início de conversa, mas ele, ao longo da conversa, ele vai mencionar. A gente vai explorando, vai conversando, ele vai dizer, não, eu tomo tal coisa. Às vezes eles nem consideram, porque de repente já está tomando há tanto tempo, que eles já nem percebem mais como não, eu estou tomando isso, tem que tomar cuidado. Não, está tanto tempo, já está acostumado, já está regrado. Às vezes é a última coisa que aparece na hora da anamnese, é verdade. Aí muda toda a estratégia. Não, beleza, agora vou ter que repensar. Então, assim, é claro que quando a gente está tratando um paciente que já tem um uso de um medicamento, muda completamente o tipo de trabalho, né? Bom, primeira questão é entender qual é o medicamento que está sendo utilizado. Esse medicamento, ele modula a serotonina, que é um dos mecanismos dos quais a gente vai trabalhar com ansiedade, modula os receptores GABAérgicos, mexe com GABA, mexe com inibidores, com o IMAL, né, que são os inibidores da monoaminoxidase. Então, qual que é o mecanismo no qual esse suplemento, esse medicamento vai estar atuando? Bom, entendeu isso, a gente começa a conseguir pensar nas estratégias para trabalhar com suplementação. Mas eu não lembro todos os medicamentos. Bom, nem eu lembro. Eu, Jerônimo, às vezes eu tenho que ir lá consultar, porque eu também não lembro. Trocentos medicamentos, trocentos suplementos, mais vitaminas e minerais. Mas aquela cara assim, ó. Não tem como lembrar de tudo. Exatamente. Vai pro computador, relembra como é que é e, bom, aí vai adiante. Bom, pesquisou, lembrou de como é que é o funcionamento dessa medicação, vou estar atuando, aumentando a quantidade de serotonina. Talvez o paciente já esteja com uma limitação da ação do medicamento. O risco de eu dar uma outra suplementação fitoterápica ou qualquer outra coisa, o que tem mais de comum quando a gente trabalha com ansiedade é o 5-HTP, que é a Grifonia Simplicifor. Essa eu vou bater de primeira, assim, porque é a que vai direto na produção de serotonina, aumenta lá a quantidade que a gente tem de serotonina no organismo, na fenda, e consegue melhorar a ação da ansiedade. Esse é o que mais tem resultado, se for pensar em alguma coisa de terapia, trabalharia com esse, tá? 5-HTP, no primeiro momento, ele tem menos risco, tem resultado, percebe lá que vai funcionar, mas aí o paciente já faz um uso de um outro medicamento que tem essa ação para aumentar a quantidade de serotonina. Então, se eu aumentar e der mais essa suplementação, talvez eu cause uma crise serotoninérgica no paciente. E aí, o que eu ia trazer de benefício, estou prejudicando ele completamente. Me explica um pouquinho o que é essa síndrome. Quando eu jogo muita serotonina para dentro do paciente. Né, que aí, eu não vou, assim,
listar todos Não. que são as aparências, mas assim, ela causa, em vez de causar essa liberação de ansiedade, a pessoa vai ficar extremamente prostrada, na verdade vai ficar meio apática, assim, Ela fica para baixo mesmo. além de algumas outras questões que acabam interferindo, causando também alguns outros sintomas mais clássicos, tá? Mas assim, nesse caso, quando eu tenho um excesso de serotonina, ou já estou modulando a serotonina e eu quero evitar, primeiro, assim, se eu conversar com o médico e tiver contato, é legal, de repente, vamos tentar diminuir a dose desse medicamento que que está atuando na serotonina, porque de repente não está funcionando. E vamos trabalhar por uma outra linha, de repente adicionando a alimentação alguma questão, ou mesmo sem conversar com o prescritor, já sabendo do resultado, porque eu acho que isso o nutricionista tem que fazer, tem que se empoderar do conhecimento, do entendimento desse paciente também. E às vezes o médico realmente ele não tem abertura para que a gente possa conversar, e ele, vamos dizer assim, nesse sentido, ninguém é dono do paciente, o paciente é dono de si mesmo, né? Nem todos são que nem o Gustavo. Exatamente. Exatamente. Então a gente todos têm que participar, contribuindo alguma coisa para o paciente, né? Então é nesse sentido. O Gustavo é um caso excelente, vamos dizer assim. Tem muitos casos bons também, assim. Mas às vezes tem alguns médicos, até como tem nutricionista, como tem farmacêutico, que se acham dono do paciente. E esse tipo de profissional tem que tomar cuidado, porque realmente assim ele não quer interagir, não quer trocar informação, não quer auxiliar o paciente. Mas, mano, eu não quero falar de profissionais. O importante é a gente entender o empoderamento da gente entender o que a gente pode trabalhar nesse paciente. Que a gente pode ir lá, de repente, se ele já está tomando, de repente, uma fluoxetina, eu não vou trabalhar com 5-HTP. Estou sendo mais pontual, né? Eu vou, de repente, trabalhar com alguma coisa que atue, uma passiflora, de repente, que atua um pouco com serotonina, mas ela não mexe tanto. Então, faz com que eu tenha um resultado mais suave. De repente, o que eu posso trabalhar, eu posso melhorar a absorção, de repente, melhorar a quantidade de triptofano na alimentação é boa, porque de repente o que está faltando é o triptofano mesmo para dentro do paciente. E que ele melhore esse resultado lá dentro da fenda sináptica e que melhore o resultado, de repente, da fluoxetina. O que eu posso estar fazendo também é aumentar a quantidade, por exemplo, de algumas vitaminas. A vitamina B6 é importante no processo de formação de serotonina. E, de repente, esse paciente está tomando fluoxetina, mas não está resolvendo o problema da ansiedade, é porque dentro da alimentação dele está faltando vitamina B6. E aí ele não formou lá, não tinha triptofano, não tinha vitamina B6, ele não formou lá a quantidade de serotonina suficiente, então não importa o que ele joga de medicação lá para melhorar a quantidade de serotonina dentro, que não vai ter resultado. Então, assim, se eu entender esse processo, esse mecanismo, eu consigo trabalhar com o paciente sem medo, sem receio. Eu só tenho que ter o cuidado, claro, de não tentar jogar na mesma via alguma coisa. Muito legal a tua explicação, porque ou às vezes a gente fica na dúvida e quer colocar todas as suplementações e tudo que a gente pode, né, utilizar para melhorar os casos de crise de ansiedade, enfim. Ou então a gente morre de medo e não quer, tô falando em nome de todo mundo, né? E não quer nem suplementar para não mexer com a medicação que já foi orientada, né, por esse outro profissional. Então, eu acho perfeito, acho que tentar se comunicar, assim, com o farmacêutico, com o médico, seria a melhor coisa, mas ainda assim, se a gente não conseguir, né, essa comunicação, a gente conseguir entender o que ele está tomando e como, através, né, de outras fórmulas que não vão prejudicar, poderiam estar estimulando. Muito bem colocado, muito legal. A ideia é exatamente contribuir, né? Fazer com que o processo de medicações seja evitado ou que seja na alimentação e na suplementação, a gente melhore lá o desenvolvimento do organismo. Que seja uma evolução, né? Que seja algo que possa acontecer a longo prazo. Maravilhoso. E falando do emagrecimento, né, Jerônimo? Eu sei que tu está estudando muito sobre isso. Tem muita coisa, tem muita fórmula, muito tudo. O que realmente funciona? O que emagrece? Funciona de verdade, né? Termogênico, mas o pessoal tá ansioso, daí toma um termogênico porque quer emagrecer. Tá ansioso, come mais, aí toma um termogênico para emagrecer e fica mais ansioso ainda. Tá funcionando isso? E aí, às vezes o paciente chega no consultório e já até tá tomando, porque venderam para eles. Né? Até na internet estão vendendo um monte de coisa, até fibra, enfim. O que tá
que realmente pode estar nos ajudando? Quais são os cuidados que o nutricionista tem que estar tendo nesse momento para ajudar realmente não atrapalhar mais ainda essa situação que está complicada? Legal. Essa é uma pergunta, né? E aí, funciona? Eu vou emagrecer? Então a pessoa está em casa, obviamente que nesse período todo mundo acabou aumentando um pouco o peso, é um pouco normal por causa dessa ansiedade, porque está mais disponível o alimento, porque de repente ainda não aprendeu a fazer a seleção adequada dos alimentos para comprar, para de repente como fazer, aumentou a quantidade de pedidos de repente lá nos aplicativos, em vez de fazer comida em casa, porque está mais estressado, porque não consegue segurar os filhos, porque os filhos estão saindo correndo para um lado, para o outro, e aí, bom, aí com certeza acaba estourando essa questão de aumentar o peso. E aí a gente tem que tentar reverter esse caos que a gente acabou formando dentro do nosso organismo, né? Então, assim, funciona, eu vou emagrecer para ontem, o que eu ganhei de peso lá em 5, 6 meses, eu vou conseguir, bom, eu comi pra caramba, eu não paro de comer doce, vou emagrecer agora tomando... Bom, é difícil às vezes, né? Então, uma das coisas que a gente sempre ressalta, né, e a gente sempre coloca, o suplemento que a gente está elaborando e pensando no termogênico, o suplemento para emagrecer e tudo mais, ele vai ser uma parte do processo. Ele tem que entrar dentro de uma estratégia nutricional, né? Eu acho que isso eu sempre coloco, porque se vier me procurar, Jerônimo, farmacêutico, dentro da farmácia, e me disser assim, Jerônimo, eu quero alguma coisa para emagrecer. Eu vou lá para formular e vou dizer, tá, ok, tu vai gastar aqui, mas não vai funcionar. Porque dentro do teu processo todo de alimentação, isso aqui é um toquezinho só, não vai fazer o efeito que tu acha que tem que fazer, né? Então, eu vou te dar um termogênico, porque tu vai lá na suplementação, eles vão enfiar termogênico para dentro. É exatamente isso. O que vai fazer? Vai acelerar o organismo, vai aumentar a queima, mas vai aumentar a minha ansiedade. Em contrapartida, que meu organismo está precisando, na verdade, de alimento, porque quando eu estou com o organismo acelerado, eu preciso comer mais, porque eu tenho que suprir aquela demanda de energia que está sendo consumida pelo termogênico. Se eu não tenho o meu controle, eu não conheço essa alimentação, com certeza estoura. Então, assim, existem diversos meios dos quais eu vou fazer esse emagrecimento, essas estratégias de como emagrecer, né? Eu tenho como pensar, de repente, em diminuir a absorção de alguns nutrientes, como carboidratos, de repente, que estão na alimentação em excesso, de repente... Não é bom, não. É horrível tu ter que diminuir a absorção de nutriente, porque ele está ali por algum motivo. Mas é quando a pessoa não está conseguindo tirar, de repente, aquele excesso daqueles nutrientes. Então, um excesso de carboidrato eu consigo até inibir. Utilizo lá os suplementos tipo faseolamina, casteolamina, que vão conseguir inibir as enzimas que degradam, eu vou ter uma excreção maior desses carboidratos. Vale a pena dessa estratégia? Dependendo da situação, vale. Temporário, de repente. Exato. Talvez prejudique algumas outras questões, mas, de repente, o paciente realmente ele não consegue tirar a massa, de repente, dele lá de todo dia, não consegue tirar o excesso de carboidrato. Bom, aí vai ser uma estratégia. O que eu mais posso trabalhar com esse paciente, né? Porque quando a gente fala de estratégias de emagrecimento é sempre meio complexo. A gente tem uma gama gigante, né? Então, bom, paciente... Outra questão, quando a gente fala de emagrecimento, uma das coisas que mais auxilia no emagrecimento é ter músculo, né? Ter massa muscular. O organismo responde por si só, ele vai emagrecer. Que agora tá difícil também, né? Tá difícil. Então, esse é um momento, vale a pena eu tentar focar nisso? Acho que agora não é um momento de tentar focar na questão de atividade física, ganho de massa muscular, porque não tem como sair de casa, né? Ou se sai de casa, a academia não tá aberta, ou se sai de casa para correr não chega a gerar quantidade de massa muscular muito grande, mas já é bom, porque é aeróbio, né? Já dá um resultado bacana. Então, talvez não seja a melhor estratégia para ser adotada, né? Talvez eu possa mudar um pouquinho essa estratégia. Eu posso trabalhar diretamente, de repente, na saciedade do paciente. E aí eu posso trabalhar, de repente, com produtos que vão gerar a saciedade no paciente. Aí, de repente, a gente pode trabalhar com fibra, pode trabalhar com psyllium, com comanã, que vão aumentar lá, eles vão aumentar de tamanho no estômago e vão fazer com que eu diminua a vontade de comer. Então, esse é um dos clássicos para ser utilizados. Mas, assim, nem sempre dá um resultado também. Porque daí isso eu posso também trabalhar na dieta, né? Eu posso mexer lá, de repente, nos alimentos que eu possa trabalhar com isso. O que mais que eu posso fazer, né? Daí, nessa questão de estratégia de hormônios, que a gente tem essas alterações, a gente tem 3 questões que são bem importantes, né? 3... não sei se eu estou indo muito adiante já, Carol. Tá ótimo, tô adorando. Vamos lá, que é isso que eu quero saber mesmo. Já vou lembrando alguns assuntos, eu já vou engatando, vou lembrando e vou falando. Então, a gente tem 3
pontos importantes, assim, nessa hormonais, né? Que a gente tem lá a grelina, a leptina e a insulina, na verdade, que vão ser importantes nessa modulação de saciedade do paciente. Quando a gente está falando de estratégia para trabalhar com a saciedade e o que a gente vai trabalhar para emagrecimento, né? Vamos dizer assim, bom, vamos trabalhar com saciedade dentro do emagrecimento. Estratégia para ativar, de repente, lá alguns grelina e leptina, trabalhar com elas. Quando a gente fala de grelina, leptina e insulina, o que a gente tem que lembrar só é que a grelina, quando a gente dispara ela, a gente aumenta a quantidade de vontade de comer, né? Aumenta a vontade de comer. Quando a gente tem mais leptina, a gente estimula a saciedade e diminui a vontade de comer. Então, o que eu tenho que tentar fazer é diminuir a grelina e aumentar a leptina de alguma forma. Se eu pudesse ter uma suplementação de leptina, talvez funcionasse. Só que daí o pessoal descobriu que não funciona, porque o obeso tem uma quantidade imensa de leptina. E aí ele cria uma resistência à leptina e não resolve nada. Ele quer comer, 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 né? Não para de comer mais. Então, o que a gente percebe? Então, tem como trabalhar com nessas formas de trabalhar com a leptina e com a grelina através de algumas suplementações. Uma delas é o GOL-BHB, tá? Que é o beta-hidroxibutirato, que ele é um simulador, na verdade, ele é um corpo cetônico, tá? Que ele vai fazer a mesma coisa que uma dieta cetogênica faz. Então, assim, só que ele vai facilitar o processo, porque, de repente, eu não preciso estar na dieta cetogênica. Então, ele vai lá e vai diminuir a quantidade de grelina e vai fazer com que diminua um pouco a minha fome, que é a dieta cetogênica acaba fazendo. A gente aumenta os corpos cetônicos dentro do nosso organismo e faz com que diminua um pouquinho, aumente a saciedade, diminua essa vontade de comer. Então, essa é uma das estratégias do qual a gente pode acabar pensando, né? Eu posso também tentar pensar que esse paciente, de repente, está comendo mais doce porque alguns dos minerais importantes para ele consumir não estão ali dentro do organismo dele, né? Então, eu posso tentar trabalhar nesse caminho. Eu posso tentar trabalhar, de repente, no comportamento que vocês vão falar desse paciente, de o que ele está procurando aquilo lá, e, bom, a gente mexe na ansiedade, a gente volta para a ansiedade, né, nesse emagrecimento. E outras coisas, bom, microbiota a gente já falou, tem algumas coisas que a gente já entrou no caminho, né. Se a gente fosse falar de doce, tu falaria do cromo, do picolinato de cromo, tu falaria de zinco, o que tu falaria? Nessa questão da ansiedade, vontade de doce, o que vem aí? Porque eu acho que o mais usado, pelo que eu vejo, é o picolinato de cromo, né? Exatamente. Tá. Que é o que é mais comum, né? Dentro do processo. É o que mais funciona mesmo? Ou tem outras opções? Ou realmente ele é o carro-chefe do doce mesmo? Do doce, eu diria que ele é o mais barato e eficaz. É o melhor, vem dizer, tá? Porque, assim, mas nem... Ele é bom, ele é uma estratégia interessante. Mas ele está dentro de um processo que a gente acaba parando, que é pela falta de cromo da dieta. Ou por algum problema realmente nutricional, que a gente vai lá e acaba disparando isso para a vontade de comer doce. O picolinato de cromo é um dos melhores que tem, porque ele melhora a sensibilidade lá da insulina e faz com que todo e qualquer açúcar que eu como, consuma, né, carboidrato, açúcar, o que for, ele vai ser melhor absorvido, melhor aproveitado pela essa minha célula. E aí faz com que eu consiga resolver a minha saciedade de doce. Essa procura pelo doce, normalmente é muito disso, né? A gente precisa de energia, essa procura de energia rápida, que é o que o doce faz. Ele carrega muito rápido o açúcar para dentro da célula. Então, se eu consigo, e quando eu tenho uma quantidade de insulina insuficiente, eu aproveito menos esse açúcar que está disponível na minha corrente sanguínea. Então, quando eu utilizo o cromo, que ele é um dos importantes carregadores ele facilita com que o processo da insulina vai estar disponível para conseguir carregar lá a glicose para dentro da célula. Se eu não tenho, eu tenho prejuízo. Se eu adiciono ele na dieta, eu consigo resolver e, de repente, melhorar esse problema de compulsão. Mas existe, como tu falou, existem outros minerais que também estão dentro desse processo. O selênio é um deles, o zinco também, e o magnésio pode participar disso, assim como também o inositol pode participar desse processo. Então, existe uma série de nutrientes que podem estar dentro. O inositol é bacana, porque o inositol ele vai trabalhar muito na questão da inibição dos receptores de NMDA, né? Então, diminui a excitabilidade. Então, é legal, de repente, trabalhar junto do inositol, junto com o picolinato de cromo, eu consigo trabalhar um pouquinho essa questão dessa compulsão por comer, né? O doce tem mais alguns outros ativos que a gente modula o doce, né? A ginema silvestre também, então, que é um fitoterápico
Tem até em spray. Tem spray, que é bem convencional, porque é prático, né? Ela tem uma ação de 1 hora, essa ginema. Diferente do cromo, que o cromo vai estar no organismo. O importante é eu ter esse nutriente dentro do organismo para que a minha insulina esteja funcionando bem. A ginema não, ela atua muito mais nesse paladar, de o doce não me agrada se eu comer. Então, Tem assim, a gente teoria... que manipula no chocolate, né? Sim, porque daí pega um chocolate amargo, que não é tão doce, coloca ali para dentro, daí come um chocolate, tá, legal, já resolveu o meu problema de doce, né? Resolvido. Então é uma Pô, excelente estratégia essa de hoje trabalhar em dia com chocolate. é infinito. Muito bom. É, exatamente. Tem uma gama enorme de produtos que a gente pode trabalhar, né? Ou chocolate, ou a gente pode trabalhar na bala também, que eu acho que é bem bacana também. Então, Muito bom. são alternativas. Ah, eu vou ter que assistir de novo essa live. Tô gravando já. Muito legal. De cada detalhe. E em relação ao distúrbio do sono, Jerônimo, né? Porque essa questão das incertezas, ansiedade, a gente não sabe quando é que a gente vai conseguir realmente tirar a máscara, trabalhar como a gente trabalhava do jeito, né, tradicional. E eu acho que muita gente perdeu o sono ou tá acordando no meio da noite. Esse tipo de suplementação que vai, né, modular a ansiedade e vontade de doce, até que ponto isso não vai atrapalhar, não vai dar sonolência, porque a ideia, né, é baixar um pouquinho aí, mas não vou estar sonolenta, ou então daqui a pouco tomar alguma coisa que vai me tirar o meu sono, né, vou ficar pior ainda do que tá. Então, o que é bom a gente cuidar, horário dessas fórmulas, que tu recomenda Então, para nós? isso é bacana, assim, a questão... Porque realmente o sono é parte do processo todo, né? Tem coisas simples que a gente consegue ajustar sem realmente precisar de medicação diretamente. Então, o sono é uma delas. Alimentação, sono, cuidar do exercício físico e tudo mais. Então, quando a gente pensa em suplementação para ansiedade, normalmente a gente está bombardeando lá a serotonina para dentro desse organismo. O que pode realmente acontecer em alguns momentos e algumas pessoas que se queixam disso, né? Eu utilizei umas estratégias, porque a gente tem diferenças de metabolismo, que é uma das questões importantes. O metabolismo de pessoa para pessoa varia. Então, a forma como eu respondo a um medicamento, a um suplemento, a um nutriente, não necessariamente a forma como tu responde a esse medicamento, a esse nutriente. Então, isso é um dos cuidados que a gente tem que ter, e por isso que é importante a gente deixar claro para o paciente, explicar para ele que é uma estratégia que está tentando ser adotada, não deixar ele inseguro com relação a isso, mas posicionar para eles que vocês, o nutricionista está acompanhando ele para que realmente, precisando, é feito o ajuste. Não, é uma estratégia que a gente vai adotar, vamos ver como é que o teu organismo responde, conforme mais adiante a gente faz esse ajuste, caso seja necessário. E aí, nessas questões de alteração de metabolismo para metabolismo, tem gente que toma lá 50 miligramas de cafeína, fica acordado de manhã e fica acordado a noite inteira. Porque não processa muito bem essa cafeína, a pessoa fica agitada, palpitando o coração, fica uma ansiedade gigantesca. Então, assim, esse tipo de pessoas, de repente, se a gente trabalhar com um 5-HTP, de repente ela vai ficar sonolenta. Porque ela já tem um metabolismo ali diferente, né? Ou, quer dizer, se for ao contrário, né? Se for uma pessoa que, de repente, toma 400, 500 miligramas de cafeína, que não consegue realmente gerar nenhuma estabilidade tomando uma quantidade de cafeína gigantesca, que eu der uma serotonina, talvez vai ficar uma quantidade muito pequena, né, assim, uma quantidade grande de serotonina vai induzir bastante o sono. Então, isso é uma das questões que acaba realmente tendo que ter cuidado, né. Tem um dos ativos, né, Carol, que eu acho que a gente não falou, eu acabei passando um pouquinho. Tem vários ativos que eu acho que eu passei, depois a gente pode voltar ali de ansiedade, que eu acho legal. Quando a gente fala de emagrecimento, eu acho que tem mais um ativo que é legal de trabalhar, né? Que é o Morosil. Não sei se tu trabalhou com o Morosil, como é que funciona. Já trabalhei, tenho respostas bem legais. A Renata até te perguntou, ela Pois é, queria por isso que eu entender um tô pouquinho falando um mais pouco dele. da formulação, sobre o Morosil como estratégia. Perfeito, Renata. Vamos lá. Tem, É que é tanta coisa, né, Jerônimo, que tem, mas eu gosto do Morosil. Confesso que é uma opção legal. e tem outros vários que eu passei reto aqui, a gente vai falando, tem tanta alternativa, tanta opção, tanto para ansiedade quanto para emagrecimento, né? Bom, só fechar o ciclo lá do que a gente está falando, o cuidado só antes de entrar no Morosil, então,
quando a gente for adotar uma estratégia com um paciente, por exemplo, de um 5-HTP, que é um clássico que a gente vai utilizar para ansiedade, é adotar uma estratégia, de repente, de uma dose não a máxima que a gente pode atingir com esse paciente. O 5-HTP tem uma dose lá de 50 miligramas que a gente trabalha normalmente durante o dia. Se a gente for para a dose de 200 miligramas direto, a gente pode gerar sono nesse paciente e, de repente, prejudicar o dia dele em vez de estar auxiliando, né? A gente pode dar dor de cabeça para esse paciente em vez de repente, estar resolvendo esses problemas de ansiedade. Porque daí também tem outras questões que tá envolvido com a crise serotoninética, estou aumentando a quantidade excessiva de serotonina para o organismo das pessoas e vai dar prejuízo. Então, isso é um problema. E alguns deles podem, que é o caso de cafeínas e outros estimulantes, pode ser tomado muito tarde, de repente eu vou fazer um exercício, um treinamento às 8 horas da noite e vou tomar algum produto estimulante, de repente, da queima, eu não vou dormir provavelmente em seguida. Então, esse é um dos cuidados muito importantes, e aí eu não dormir e eu vou gerar outras questões mais importantes. Entrando no Morozil especificamente, que eu acho que é a questão da Renata, né? É um baita de um produto, tá? O problema dele é que ele é um preço um pouquinho mais alto, mas ele é um baita de um produto, e o resultado dele é um pouquinho mais a longo prazo, né? Então, a gente tem um estudo que demonstra que em 4 semanas se começa a perceber o resultado desse ativo. Então, o paciente tem que entender que, como a gente falou, emagrece, o que eu tomo realmente emagrece? O Morozil é clássico, tá, eu vou emagrecer, então, né? Não vai, ajuda, mas se ele estiver dentro da estratégia, ele vai funcionar. Se ele não estiver dentro de uma estratégia, ele é nada. Ele vai ser tomado e esquece que não vai ter resultado, porque ele não está numa estratégia de regulação de manejo dessa dieta, né? Então, bom, vou trabalhar com os citrocinenses, que é o Morozil ativo. A diferença do Morozil é que ele é padronizado em alguns ativos também importantes. E aí, a vantagem, ele realmente gera emagrecimento através de aumento de lipólise e principalmente na circunferência abdominal, né? Então, ele tem resultados bem importantes, os estudos mostram, e normalmente os pacientes relatam esses resultados dentro de 1 a 2 meses. Então, assim, que realmente está ajudando a diminuir a circunferência abdominal, principalmente, e estão apresentando bons resultados. Então, é uma estratégia, sim, é interessante de se pensar. Dúvida. Eu vi, acho que foi a Camila que mandou. Diferença entre fitoterápico e nutracêutico. Ah, boa. Porque agora tem toda essa função do fitoterápico, né? Toda essa legislação, enfim. Qual é a diferença e o que tem que cuidar na prescrição? Então, nutracêutico, por classificação, é todo o alimento ou todo o nutriente encontrado no alimento que tem propriedades que, de repente, podem ser lá para tratar ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, assim, aminoácidos, vitaminas, minerais, fitoterápicos entram também em nutracêuticos, muitas vezes. Fitoterápico é realmente todo suplemento ou medicamento de origem vegetal e só. Então, se eu trabalhar com o Morozil, por exemplo, o Morozil ele é um fitoterápico diretamente. Ele não é um nutracêutico. Então, esse é um cuidado que, de repente, tem que ter quando for fazer essa prescrição e ter conhecimento do que é. O Morozil em si é o nome comercial e diversos produtos trabalham com os nomes comerciais. Então, assim, isso é importante. Né, a Monique está perguntando quanto. Monique, quanto que de Morozil? Eu não sei. Ela está perguntando quanto de prescrição em miligramas, não sei. A Fre fala muito bom, multidisciplinaridade atuando nos benefícios do paciente. Legal, também achei muito bom, Jerônimo. Eu não sei se ela está perguntando quanto de Morozil, mas acho que tem uma variação, né? Depende do caso. Isso, ela quer saber a quantidade. Quantidade, a dosagem do Morozil, por exemplo, dosagem. É isso? Então, a dosagem indicada no Morozil é 400 miligramas ao dia, tá? Pode ser 400 a 500 miligramas ao dia. Então, essa é a dosagem usual dele e que funciona. Mas todo santo dia tomar. Evitar tomar muito à noite, porque ele também tem um processo, ele é um pouco termogênico. Então, assim, se tomar muito tarde, pode vir a atrapalhar e prejudicar o sono também. Então, muito legal, Jerônimo. A gente tem pouquíssimos minutos, o Instagram já está me avisando. Eu queria que tu formulasse a tua mensagem final, assim. Tu falou
de multidisciplinaridade, de estar em contato, né, de pensar no todo, de complementar a alimentação, dar a devida atenção ao intestino, né, aquela inicial, né, para melhorar a absorção, enfim, que todo o resto a gente vai estar, né, levando em consideração tudo que tu trouxe, muito conhecimento para conseguir ajudar esse paciente mais ainda nessas questões. O que para ti é mais importante? Como é que tu gostaria de finalizar essa live para que todo mundo realmente entenda, assim, a minha mensagem é essa. Essa é complicada, né? A mensagem final, normalmente, ela tudo é vem importante. Dentro do que a gente falou, assim, eu acho que bater na tecla de multidisciplinaridade, saber que a gente não sabe nada, não sabe tudo, e que a gente tem que aprender muito. Então, ter humildade sempre para aprender, para ouvir o próximo e entender o que está sendo dito. Tá? Isso eu acho que é a principal mensagem, de ouvir o paciente, entender as queixas dele. Às vezes o paciente tem muita informação que, às vezes, por vezes, pode ser mais do que a gente tem de informação, não sobre ele, sobre algumas medicações. Então, a gente nem sempre conhece todo o histórico do paciente para poder argumentar alguma questão nesse sentido. Então, ouvir muito bem o paciente. E saber, ter humildade sempre de aprender. A gente tem que estar sempre aprendendo, né? Eu estou indo finalizando o doutorado e continuo sem saber muita coisa. Então, sem saber quase nada, na verdade. Né? E isso que tu está dizendo vem muito de encontro das dúvidas que as nutricionistas, nossas alunas, sempre trazem, né? Que é a sensação de não saber nada. E é a coisa mais normal do mundo, porque a gente não tem como saber tudo mesmo. Por isso que a gente se atualiza o tempo todo. A gente está o tempo todo estudando e buscando e trocando e fazendo live agora, que é o que a gente tem, né, de ferramenta para se encontrar. Porque essa sensação é normal, é comum, a gente sente mesmo, mas quem busca o conhecimento e se une e faz essa troca é quem sai ganhando, né, Jerônimo? Exatamente. Muito bom, muito legal. Obrigada por ter contribuído muito. Eu vou salvar essa live, vai ficar no nosso IGTV e vou assistir de novo, porque tem muita informação legal. Eu tenho certeza que se teve gente que não conseguiu assistir, vai querer assistir depois. E porque é uma série de lives que a gente está fazendo, falando de comportamento alimentar, de ansiedade, compulsão, em função do nosso curso de 25 de setembro com a Silvia Cunha, comigo também, que vai ser muito legal. Obrigada, Jerônimo. Foi muito bom. Carol, que agradeço. Ó, o pessoal já está dizendo, ótima, obrigada. Que show. Então, assim, de antemão, já te agradeço o convite, ter participado. É sempre agradável a conversa, a gente consegue fluir bem, assim, alguns assuntos bons. Obrigado, realmente, por estar participando e podendo contribuir um pouco com esse conhecimento. Lógico que é um pontinho do conhecimento que existe no mundo, mas o que a gente pode contribuir, trocar de ideia do que a gente sabe, eu acho que é legal. Me coloco à disposição sempre que quem quiser me procurar a Belaco para a gente trocar uma ideia e um pouquinho sobre as prescrições, tirar dúvida. Fique, por favor, à disposição, fique à vontade de me procurar, eu estou realmente à disposição. Então, vamos conversando, me procura e vamos adiante. Vamos seguindo, que a gente segue aprendendo, segue conhecendo, segue trocando, sempre. Com certeza. Muito obrigada, Jerônimo. Até a próxima. E a semana que vem a gente tem mais live da Nutrisoma Cursos. Por nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.